Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Carvinas, eu sou a Rá. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre as minhas metas de leituras para novembro, tá certo? Quem acompanha o canal sabe que eu fiz as minhas metas para outubro, não cumpri, como vocês puderam ver no último vídeo, que foi a minha recapitulação das leituras de outubro, né? Mas eu tô aqui agora para fazer as de novembro para ver se eu dessa vez consigo cumprir minhas metas de leitura, né? Não tô botando muita fé, como sempre, mas vai que vai. Então, eu vou começar pelos livros que vieram do mês passado, que foram livros que estavam na minha meta do mês passado, na minha TBR do mês passado. Não li e trouxe para desse mês. Não foram todos os livros, tá certo? Porque senão seria basicamente trazer a TBR do mês passado de volta. Mas alguns deles eu quero terminar, começar, eu quero ler esse mês. E um deles, assim, eu já comecei e vou terminar esse mês. Então, começando com o que eu já comecei e falta terminar, é O Retrato de Dorian Gray, ou The Picture of Dorian Gray, de Oscar Wilde, tá certo? Primeira vez que eu leio o livro em inglês, eu só tinha lido ele em português quando adolescente, então falta bem pouquinho, acho que faltam uns 30 páginas para eu acabar. E ele é uma das leituras que eu trouxe de outubro para esse mês, tá certo? Então vai ser provavelmente uma das primeiras leituras. O outro livro é Frankenstein, de Dona Mary Shelley, tá certo? Que também é uma releitura. Assim como Dorian Gray, eu só tinha lido ele em português quando adolescente, muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante, basicamente. E agora eu quero reler no texto original em inglês, tá certo? Então, esse é o próximo. Depois dele, eu quero ler outro Frankenstein, só que dessa vez um Frankenstein que é uma releitura em quadrinhos da história clássica de Mary Shelley, pelos olhos de Junji Ito, o mestre do terror japonês. E assim, eu estou louca pra ler esse livro, porque as histórias de Junji Ito, elas são tão... É um tipo de terror tão... Às vezes parece cósmico, às vezes é extremamente psicológico e pessoal. E eu quero ver o que é que ele fez com o Frankenstein, que já é uma história assim tão incrível, do modo como abrange os temas de ser humano, de luto, de até onde a ciência deve ir e tal. Eu quero ver como o Junji Ito deu o seu olhar. Eu quero ver como é que o Junji deu o seu tempero pra essa história, tá certo? E assim que eu terminar Frankenstein de Mary Shelley, eu vou ler Frankenstein de Junji Ito, tá? E esses foram os que vieram do mês passado. Ah, também tem o Serpentário, do Felipe Castilho, que esse eu só tenho no Kindle, tá certo? Que é um dos livros do mês passado que eu quero ler esse mês. Então, o Serpentário é do Felipe Castilho, ele foi publicado tem uns 4 anos já o livro, 4, 5 anos, uma coisa assim. Se passa, se não me falha a memória, no litoral do Rio de Janeiro, numa ilha em que um grupo de amigos acaba parando lá por acidente. E essa ilha é cheia de cobras, tá? É conhecida como a Ilha das Cobras. E coisas estranhas começam a acontecer nessa ilha. É uma história de terror. Eu acredito que seja terror... terror cósmico, tá certo? Mas não tô certa. E eu queria ter lido no Halloween, não consegui, então vamos ler agora em novembro, tá certo? Porque todo mês é mês de ler terror, de todo jeito, não é verdade? Ainda mais terror nacional. E falando de livro nacional, o próximo livro que eu quero ler esse mês também é um livro nacional, que é Olhos de Pixel, do Lucas Mota, tá certo? Que foi lançado esse ano, assim, relançado. Porque, pelo que eu entendi, ele já tinha sido lançado originalmente como um livro independente. E esse ano ele saiu pela editora Rocco, ou seja, um relançamento. E a Rocco carinhosamente me mandou esse livro, se mandou pra casa de manhã, minha irmã mandou pra mim pra Estônia, né? Porque essas etapas. E eu estou louca pra ler esse livro porque é um livro cyberpunk que se passa no Brasil, tá certo? Uma versão futurística do Brasil. É um livro que lida com hackers, lida com liberdade de expressão. E foi vencedor do prêmio Jabuti, tá certo? Então eu estou bem curiosa pra ver esse olhar cyberpunk sobre o Brasil. Porque cyberpunk é um gênero de ficção que eu gosto muito. E falando em ficção, indo longe de tudo que eu trouxe até agora, o próximo livro que eu quero ler esse mês também é uma releitura, que é o Yellow Face, da Rebecca F. Kuang, ou R.F. Kuang, como vocês preferem chamar ela, que no Brasil eu acho que ficou com o título A Impostora. Na minha opinião, a Intrínseca perdeu uma ótima oportunidade de botar o título A Usurpadora, tá certo, nesse livro, que foi uma oportunidade perdida, Dona Intrínseca, mas tudo bem. E esse livro eu já tinha lido ele ano passado, quando ele saiu aqui na gringa. Foi o primeiro livro da Kuang que eu li, tá certo? Ela é a mesma autora de A Guerra das Papolas e de Babel.
Só que enquanto Guerra de Papoulas e Babel são livros com elementos fantásticos, com elementos de fantasia, esse daqui é um livro totalmente contemporâneo, ficção contemporânea, tá certo? E é fantástico. Eu me apaixonei pela escrita dela com esse livro. E eu quero reler ele para trazer uma resenha para vocês, porque quando ele saiu originalmente eu não tinha resenhado ele, porque não tinha previsão para ele ser no Brasil. Agora, como ele já saiu no Brasil, eu quero dar meus 2 pitaquinhos sobre ele para vocês, tá certo? Então eu vou reler ele esse mês para trazer a resenha para vocês, tá? Então fiquem ligados. E além desses, temos os livros que eu peguei na biblioteca, no aplicativo da biblioteca, para ler esse mês, tá certo? Que são eles: A Magical Girl Retires, da Parque Seolienio. Eu acho que eu pronunciei certo. Acho não, na verdade acho que eu pronunciei errado, mas eu espero ter pronunciado certo. Esse é um livro coreano, eu vou ler a versão traduzida para o inglês, claramente, porque não sei patavinas de coreano, tá certo? Mas é um livro que tá chamando atenção aqui fora e tal. E é um livro que fala sobre garotas mágicas, então a fã de Sailor Moon, Sakura e derivados aqui quer ler. E eu, vou falar a verdade, eu não li a sinopse antes de pegar o livro, eu literalmente peguei ele porque eu achei a capa bonita e fala de garotas mágicas. Acabou por aí. Tudo que eu sei sobre o livro, basicamente. Depois dele, eu tenho mais um livro da Dona Milienre para ler, que finalmente chegou para mim, que é o Happy Place, que no Brasil saiu com o título de Lugar Feliz, com a tradução ao pé da letra. E esse é sobre um casal de namorados que acabou o relacionamento, mas não falaram pros amigos. E está chegando a época da viagem anual de férias deles com os amigos e eles assim, tipo, e aí, o que é que a gente faz? Vamos fingir que a gente ainda tá junto pra nós dar a viagem do pessoal e depois a gente dá a notícia. E nisso aí, claro que eles vão ter que passar o tempo todo juntos fingindo estarem namorando. Então, é basicamente o tropo do namoro falso, só que com pessoas que já se pegaram antes. Então, eu estou curiosa com esse livro. Depois dele, eu peguei o Mix 7, ou Mix 7, que também já saiu no Brasil. Saiu com o mesmo nome no Brasil, pela editora Planeta Minotauro, se não me falha a memória. Esse livro é do Edward Ashton, e ele está sendo adaptado para o cinema agora, pelo diretor de Parasita, tá certo? Que é um diretor assim que eu adoro, mas toda vez esqueço o nome dele. Eu devia estar anotado aqui, mas... E quem vai fazer o protagonista no filme é o nosso eterno Edward Cullen, tá certo? Robert Pattinson, que quase que me deu um branco no nome dele agora, só lembrava de Cullen. Mas essa é uma história de ficção científica que se passa num futuro talvez nem tão distante assim, no qual um rapaz que está endividado, tal, que não tem perspectiva nenhuma de vida, acaba topando trabalhar para uma corporação espacial como o faz tudo deles, só que nesse cargo ele é clonado toda vez, porque ele faz aquelas missões mais perigosas, missões que é certeza que a pessoa vai morrer, ele que faz, e ele é sempre clonado, então, tipo, ele volta dessas missões, tipo, até que um dia que eles cometem um erro e o clone que tinha ido pra morrer volta vivo da missão e dá de cara com o outro clone que já estava pronto pra tomar o lugar dele. E aí se desenrolam várias coisas. Pelo que eu entendi, é o primeiro de uma série de livros, tá certo? Eu não sei se todos os livros seguem o mesmo personagem ou não, mas estou bem curiosa para ler esse livro, até porque ele é bem pequenininho. Depois dele, também peguei Aprendiz do Vilão, que é a continuação de Assistente do Vilão, tá? Da dona Hannah Nicole Meyer. Eu não pretendia ler ele esse mês, só que ele chegou na biblioteca assim que eu vi que ele estava disponível, tipo, pega, antes que alguém pegue, porque a fila desse livro vai ser gigante, eu sei disso. Então já peguei, tá na minha listinha pra ler, tá? E o outro que eu peguei é Don't Let the Force In, de C.G. Drews. Esse daqui eu não sei nada sobre a história. Eu vi algumas pessoas comentando em lista de livros que estavam saindo na época de Halloween, livros que eram de terror, trevozinhos, coisas assim. E eu literalmente peguei ele pela capa, porque eu achei a capa dele linda. Parei pra procurar sinopse, não parei. Parei pra ver review no Goodreads, nota no Goodreads, não. Só vi a capa, achei bonita, sabia que era uma coisa assim meio de outono, meio de terror, e peguei. Sim, eu julgo o livro pela capa, sou formada em design. Me processem, né? Mas sim, esses são os livros que eu pretendo ler esse mês. Eu não sei se eu conseguir ler todos eles, tá certo? Alguns eu tenho ainda até o final de novembro, começo de dezembro pra ler, os da biblioteca. Então, torçam por mim, tá certo? Pra que eu consiga ler todos esses livros. E me conta aqui quais os livros você pretende ler esse mês. Quais livros você tá mais empolgada com os lançamentos, coisa assim. Me conta aqui embaixo, tá certo? Me conta também se você já leu algum desses livros que eu peguei. E se você gostou deles ou não, tal. Me conta aqui embaixo, tá certo? E vamos trocar figurinhas sobre livros, como sempre, aqui neste canal.
Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtido aqui, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e ver se eu consigo cumprir essa meta de leitura. Também me segue no Instagram e no Threads para ficar por dentro dos bastidores do canal, tá certo? Ver o que eu tô fazendo da vida. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!